O tema de hoje é a resistência maçônica ao nazismo. Olá, moscas brancas! Moscas brancas são pessoas raras. Eu sou a Dulcins Fran e guio mulheres nos mistérios da maçonaria egípcia e outras ordens iniciáticas. Meu objetivo é inspirar mulheres espiritualizadas que estão interessadas em saber mais sobre a maçonaria egípcia e demais ordens. Eu sou iniciada na maçonaria há mais de 20 anos e sou mestre maçom desde 2005. Então, se você sentiu que este conteúdo é para você, já dá o like e se inscreve no canal. Dia 27 de janeiro é o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. Hoje eu convido vocês a embarcarem em uma jornada fascinante pela história, onde desvendaremos o poder da resistência e da sabedoria. O nosso tema central é a resistência maçônica ao nazismo, uma época em que a chama da liberdade ardia tenuamente sob o jugo da opressão. Este relato não é apenas sobre o passado, é uma inspiração para o nosso presente, refletindo o espírito indomável da maçonaria e da força inabalável das mulheres na busca por conhecimento esotérico, liberdade e autoconhecimento. Preparem-se para uma viagem de descobertas, onde juntas vamos conhecer mais sobre a triste época de sombras densas que se abateu sobre a humanidade. E se você é nova aqui no canal, digita hashtag novata. Quem me acompanha há mais tempo, digita hashtag mosca branca. Moscas brancas são pessoas raras. O rito de Mênfis Misraim, criado em 1788 em Veneza por Cagliostro, para você que é uma mulher moderna que busca liberdade, conhecimento e impacto positivo no mundo, este caminho é um convite para se conectar a uma tradição rica e autêntica. Corrigindo, né? O rito de Misraim, não Mênfis Misraim, é que eu pratico o rito de Mênfis Misraim, então saiu automaticamente. Mas foi o rito de Misraim que foi criado em 1788 em Veneza por Cagliostro. Ele rompe as barreiras de dogmatismo, de gênero, guiando ao desenvolvimento espiritual profundo e a uma verdadeira e autêntica liberdade de busca por autoconhecimento. Já escreva nos comentários o que fez você se interessar pela maçonaria egípcia. Vamos adentrar ao coração de nossa narrativa, que é a resistência maçônica ao nazismo. Um capítulo sombrio, porém heróico, da história mundial. Durante a ascensão do Terceiro Reich, a maçonaria enfrentou uma perseguição implacável. Os nazistas, temendo a influência liberal e humanista da maçonaria, consideravam uma ameaça direta ao seu regime autoritário e ideológico distorcido. Neste cenário, os maçons e muitas mulheres corajosas e determinadas ergueram-se em defesa da liberdade e da justiça. Eles navegaram por tempos turbulentos, utilizando a sabedoria esotérica e a fraternidade como ferramentas de resistência e de sobrevivência. O miosotis, uma flor simples, mas poderosa, tornou-se um símbolo clandestino dessa resistência e um lembrete
da lealdade e da perseverança diante da adversidade externa. Essa história não é apenas sobre o confronto contra a opressão, é um testemunho da resiliência humana e do espírito indomável da maçonaria. Ao explorarmos este capítulo da história, veremos como os valores maçônicos de liberdade, igualdade e fraternidade resistiram ao teste supremo do tempo e da tirania, e como esse legado continua a nos inspirar na busca por um mundo mais justo e igualitário. Durante a ascensão ao nazismo, a maçonaria foi injustamente perseguida, sofrendo sob a falsa acusação de ser uma ameaça ao Estado. O regime nazista e sua ideologia de intolerância e supremacia via na maçonaria um inimigo, em parte devido à sua filosofia de liberdade e igualdade, e em parte por suas raízes judaico-cristãs. Sob a liderança de Hitler, os nazistas empreenderam uma campanha brutal contra os maçons. As lojas foram fechadas, seus membros foram perseguidos e muitas vezes enviados para os campos de concentração. A propriedade maçônica foi confiscada e os símbolos maçônicos, como o esquadro e o compasso, foram difamados em publicações e exibições antimaçônicas. Esta perseguição foi parte de um esforço mais amplo para erradicar todas as formas de pensamento independente e a oposição ao regime totalitário. Os maçons foram rotulados como inimigos do povo e sofreram, tanto física como psicologicamente, sob o terror do Terceiro Reich. O regime explorou a paranoia e o medo para justificar a sua repressão, inserindo a maçonaria em teorias conspiratórias que vinculavam a ordem a supostos planos para o controle global. Em meio a essa perseguição, nasceu um poderoso símbolo de resistência e memória, o Myosotis. Esta pequena flor azul, também conhecida como Não Me Esqueças, tornou-se um emblema secreto e identificação e solidariedade entre os maçons durante a Segunda Guerra. O uso do Myosotis como um símbolo maçônico remonta à década de 1930, quando a repressão contra a maçonaria se intensificou. Proibidos de se reunir abertamente, enfrentando um perigo constante, os maçons adotaram essa flor discreta como um meio de reconhecer-se uns aos outros. O Myosotis representa a fidelidade à maçonaria, o compromisso com seus ideais e a esperança de um futuro onde a liberdade e a justiça prevaleceriam. Após a guerra, o Myosotis foi incorporado oficialmente, adotado pela maçonaria alemã como um símbolo de homenagem e lembrança aos sofrimentos enfrentados pelos maçons sob o regime nazista. Ele serve como um lembrete constante dos horrores daquele período e da resiliência humana diante da adversidade. A flor, em sua simplicidade, passou a representar não apenas a memória dos que foram perdidos, mas também a força e a coragem daqueles que, mesmo diante do medo e da repressão, mantiveram firmes os valores e os princípios maçônicos. O Myosotis se tornou um emblema não só de resistência, mas também de esperança.
Sua presença nas lapelas, cartas e objetos pessoais dos maçons durante e após a guerra era um sinal de solidariedade e um compromisso silencioso de nunca esquecer as lições daquele período sombrio. Ele simbolizava a continuidade da jornada maçônica em direção à luz, à verdade e à fraternidade universal, apesar das trevas que momentaneamente prevaleceram. Assim, o miosótis não é apenas uma flor, mas um poderoso símbolo da história maçônica. A capacidade humana de resistir e superar as mais diversas adversidades. Ele nos lembra que, mesmo nos momentos mais escuros, a fraternidade, a lealdade e a esperança podem florescer, mantendo viva a chama da liberdade e da justiça. Me conta aqui nos comentários se você conhecia o miosótis como sendo um símbolo maçônico e o que ele simboliza. Durante a Segunda Guerra Mundial, o miosótis transcendeu sua beleza singela, tornando-se um poderoso emblema de resistência, memória para os maçons sob o jugo do nazismo. Esta pequena flor, com suas pétalas azuis delicadas, simbolizava a perseverança e a esperança em tempos de desolação e de medo. O miosótis era mais do que um símbolo de reconhecimento entre os maçons. Era um sussurro de solidariedade, um lembrete silencioso de que, apesar da opressão, os laços fraternos da maçonaria permaneciam intactos. A escolha dessa flor como um símbolo secreto foi estratégica devido à sua natureza discreta e comum. Em meio às atrocidades do regime nazista, o miosótis representava a resistência silenciosa, mas firme, contra a tirania, o autoritarismo. Ele era usado discretamente nas lapelas, em itens pessoais ou até mesmo como decoração em cartas e mensagens, permitindo que os maçons se identificassem e se apoiassem mutuamente em segredo. O miosótis também servia como um memorial vivo para aqueles maçons que haviam sido perseguidos, torturados e até mortos pelo regime. Ele se tornou um símbolo de luto, mas também de resistência inquebrantável, simbolizando a promessa de nunca esquecer os horrores vivenciados, mantendo viva a memória dos que sofreram e lutaram pela liberdade. Uma história admirável de resistência maçônica durante a Segunda Guerra Mundial é a loja maçônica Liberté Chérie, Querida Liberdade, fundada dentro de um campo de concentração nazista em Stavanger. Em um ato de desafio extraordinário, 7 maçons belgas, liderados por Paul Hanson, estabeleceram esta loja em 1943, utilizando uma caixa de charutos como seu altar sagrado. Eles realizavam reuniões e rituais em segredo, mesmo sob a ameaça constante de serem descobertos e de sofrerem retaliações. O miosótis, discretamente incorporado em seus pertences, simbolizava sua unidade e determinação
em manter vivos os princípios maçônicos de liberdade, igualdade e fraternidade. Outra história de resistência é de Franz Bridoux, um prisioneiro de Stavanger que conheceu os maçons e a loja Liberté Chérie. Sua descoberta do miosotes como um símbolo de resistência maçônica o inspirou a se juntar à luta contra a opressão nazista. Bridoux e seus irmãos maçons enfrentaram condições extremas, mas mantiveram um espírito inabalável de resistência, simbolizado pela presença sutil, mas poderosa do miosotes. Além dessas muitas e outras histórias de coragem e resistência permeiam o legado do miosotes. Em toda a Europa, ocupada pelos nazistas, os maçons utilizaram essa flor como um emblema de identificação, apoio mútuo e um lembrete constante de seu compromisso com a justiça e a verdade. Essas histórias são um testemunho poderoso da capacidade humana de resistir à opressão e manter acesas as chamas da esperança e da solidariedade, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Durante o auge do regime nazista, a resistência a essa sombria tirania foi marcada pela participação corajosa de várias mulheres, incluindo figuras da realeza, como as princesas Alice e Helena da Grécia. Suas ações, repletas de bravura e sacrifício, são exemplos de humanidade e resistência em um dos períodos mais sombrios da história. A princesa Alice, mãe do príncipe Philip, duque de Edimburgo, demonstrou uma coragem excepcional a abrigar uma família judia em sua casa em Atenas, protegendo-os da perseguição nazista. Ela utilizou sua surdez como um meio de evitar suspeitas e garantir a segurança dos que estavam sob sua proteção. A princesa Helena, tia do príncipe Philip, também se envolveu ativamente em esforços de resistência. Ela colaborou com organizações da Cruz Vermelha e prestou auxílio a refugiados e deslocados pela guerra, trabalhando incansavelmente para aliviar o sofrimento causado pelo conflito. Podemos evidenciar a participação de outras mulheres, como Sophie Scholl, membro do grupo A Rosa Branca, que destacou-se por sua coragem extraordinária. Ela, ao lado de seu irmão Hans, espalhou panfletos que desafiavam o regime nazista, incentivando a resistência passiva, além de serem capturados e executados até eles serem capturados e executados. Helena Sandler, uma assistente social polonesa, arriscou a vida para salvar aproximadamente 2.500 crianças judias, contrabandeando-as para fora do gueto de Varsóvia. Ela escondeu essas crianças em caixas e sacos para que lhes dessem um destino seguro. Araci Moebius de Carvalho Guimarães Rosa, uma diplomata brasileira no consulado em Hamburgo, Alemanha, salvou muitos judeus ao facilitar a emissão de vistos para o Brasil, reconhecida
e ela foi reconhecida como justa entre as nações por Israel. Ela demonstrou uma coragem e humanidade notáveis. O legado dessas mulheres é um poderoso testemunho da capacidade feminina de enfrentar a opressão. Elas não apenas salvaram vidas, mas também preservaram a dignidade humana em circunstâncias extremas. Sua coragem, altruísmo e determinação são fontes de inspiração contínua. As histórias de Sophie Scholl, Irena Chandler, as princesas Alice e Helena, Aracide Carvalho e muitas outras são fundamentais para entender a resistência ao nazismo. Elas mostram que, mesmo em tempos de desespero e de tirania, atos individuais de coragem e de compaixão têm um impacto imenso. A influência feminina na resistência ao nazismo é uma parte essencial da narrativa da Segunda Guerra Mundial, destacando o papel crucial desempenhado pelas mulheres na luta contra a justiça e na preservação da humanidade. Nessas narrativas que incluem a coragem de mulheres da realeza e de diferentes partes do mundo, não apenas honram a memória daquelas que lutaram contra o nazismo, mas também enfatizam a importância do papel feminino em momentos históricos de crise, mostrando como a coragem e a compaixão podem superar o ódio e a opressão. Exemplos extraordinários de resistência e serviços prestados durante a Segunda Guerra foi a loja maçônica Alpina, na Suíça, pertencente ao rito de Mênfis-Misraim, que é um dos ritos maçônicos da maçonaria egípcia. Essa loja maçônica foi reconhecida pela Grande Loja Unida da Inglaterra por seu papel crucial em auxiliar maçons e outros perseguidos durante a guerra. Atualmente, é a única loja maçônica do rito de Mênfis-Misraim reconhecida pela Grande Loja Unida da Inglaterra. A loja Alpina atuou como um refúgio seguro, um centro de auxílio e resistência, e um ponto de encontro para os maçons de diversas nações, muitos dos quais buscavam por segurança em meio ao caos da guerra. Compartilhe aqui nos comentários se você conhece alguma história de pessoas que fizeram a diferença nesse período tão sombrio da história da humanidade. A Segunda Guerra Mundial deixou um rastro de destruição e sofrimento, mas também trouxe à tona histórias de coragem, união e resistência, especialmente no âmbito da maçonaria. No pós-guerra, a maçonaria enfrentou o desafio de reconstruir e desempenhou um papel significativo na reconstrução da sociedade, promovendo a paz e a liberdade. Com seu compromisso com a fraternidade universal, a ordem maçônica se envolveu ativamente na promoção da paz e da compreensão entre as nações. Através de suas lojas, os membros da maçonaria incentivou o diálogo, a tolerância e a cooperação internacional, contribuindo para a criação de uma sociedade mais pacífica e mais justa. Após o fim do conflito, a maçonaria enfrentou o desafio de se reerguer das cinzas. Lojas que haviam sido fechadas e saqueadas pelos nazistas foram reabertas. Muitas delas tiveram que começar do zero,
reconstruindo não apenas suas estruturas físicas, mas também suas comunidades. Houve um esforço conjunto para restaurar rituais, preservar tradições e reafirmar os princípios maçônicos de fraternidade, liberdade e igualdade. A maçonaria, com sua rede global, foi fundamental na reunião de maçons dispersos pela guerra, facilitando o restabelecimento de laços fraternos e a retomada de atividades maçônicas. Em muitos países, maçons foram influentes na reconstrução de infraestruturas cívicas e na restauração da ordem democrática. Eles promoveram valores de liberdade e igualdade fundamentais para a recuperação e o desenvolvimento pós-guerra. A maçonaria, em sua essência, trabalhou para curar as feridas deixadas pelo conflito e para construir pontes sobre as divisões que a guerra havia exacerbado. Um dos aspectos mais significativos da maçonaria do pós-guerra foi a perpetuação da memória da resistência, através de cerimônias, monumentos e educação maçônica. A ordem manteve viva a lembrança dos que lutaram e sofreram durante a guerra. A história da resistência maçônica ao nazismo, incluindo o heroísmo da loja maçônica Alpina e de outras lojas maçônicas e membros, foi incorporado ao patrimônio maçônico. Essas narrativas de resistência e coragem foram transmitidas de geração em geração dentro da maçonaria, servindo como uma lembrança constante da importância dos valores maçônicos e do custo da perda da liberdade. A maçonaria adotou uma responsabilidade de educar seus membros sobre a história da Segunda Guerra Mundial, enfatizando a importância da vigilância contra a tirania e a opressão. A história da resistência maçônica, especialmente durante períodos tumultuados, como a Segunda Guerra Mundial, oferece lições valiosas que permanecem profundamente relevantes no mundo moderno. Essas lições, enraizadas nos princípios de liberdade, igualdade e luta contra a opressão, podem ser aplicadas hoje de várias maneiras significativas. A luta dos maçons contra regimes totalitários, a promoção da liberdade de pensamento são especialmente pertinentes em nossa era, onde a democracia e os direitos humanos continuam a ser desafiados em várias partes do mundo. As histórias de resistência maçônica nos lembram a importância de defender nossas liberdades de direito e da necessidade de estarmos vigilantes contra as forças da intolerância e do autoritarismo. Os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade são pilares fundamentais da maçonaria e continuam a ser cruciais na atualidade. A luta pela liberdade de expressão, de religião e de pensamento são questões prementes em muitas sociedades. A igualdade de gênero, raça, orientação sexual também são áreas onde os ensinamentos maçônicos podem oferecer orientação e inspiração. A maçonaria nos ensina a olhar além das divisões superficiais e a reconhecer a fraternidade universal de toda a humanidade. Como podemos enfatizar,
na política de redesignação de gênero, hoje constando no site oficial da Grande Loja Unida da Inglaterra. A evolução é necessária e a maçonaria, por ser uma entidade progressista e evolucionista, está constantemente buscando essa evolução, essa inclusão de todos os seres humanos. A resistência maçônica ao nazismo é um poderoso exemplo de luta contra a opressão. No mundo moderno, enfrentamos novas formas de opressão, sejam elas políticas sociais ou econômicas. A maçonaria encoraja a questionar, resistir e a lutar contra as injustiças, mantendo os ideais de liberdade e igualdade. Esse espírito de resistência é essencial na promoção de uma sociedade mais justa e equitativa. A maçonaria egípcia, com sua abertura e inclusão das mulheres, oferece um caminho enriquecedor para o autoconhecimento e o desenvolvimento espiritual. As mulheres são encorajadas a explorar os mistérios e conhecimentos esotéricos da maçonaria, buscando o empoderamento através do crescimento espiritual e intelectual. Em uma era onde a luta pela igualdade de gênero continua relevante, a maçonaria egípcia serve como um espaço de fortalecimento e apoio para as mulheres. A busca pelo conhecimento e crescimento espiritual são fundamentais na maçonaria egípcia. Em um mundo cada vez mais materialista e superficial, a maçonaria egípcia oferece um contraponto, incentivando a busca por um entendimento mais profundo de si mesma e do universo. Este caminho de autoconhecimento é crucial para o desenvolvimento pessoal e para a formação de indivíduos mais conscientes e engajados na construção de um mundo melhor. Podemos entender que as lições da resistência maçônica são atemporais e continuam a ter ressonância profunda na modernidade. Os princípios de liberdade, igualdade e a luta contra a opressão são tão relevantes hoje quanto eram nos anos sombrios da Segunda Guerra Mundial. A maçonaria egípcia, que segue iniciando mulheres há séculos, com sua ênfase no conhecimento e na espiritualidade, oferece um caminho valioso para o autoconhecimento e o crescimento pessoal. As histórias e ensinamentos da maçonaria nos inspiram a sermos agentes de mudança em nosso próprio tempo, lutando contra a opressão em todas as suas formas e trabalhando para a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. A maçonaria, ao enfrentar perseguição e opressão durante a guerra, desempenhou um papel fundamental na reconstrução da sociedade, promovendo valores de liberdade, igualdade e fraternidade. As lições da resistência maçônica são pertinentes hoje, incentivando a luta contra todas as formas de opressão e a promoção de uma sociedade mais justa e equitativa. A inclusão e o foco no empoderamento das mulheres, especialmente na maçonaria egípcia, oferecem um caminho enriquecedor de autoconhecimento e de desenvolvimento espiritual. Concluímos esse percurso com um convite à reflexão e à ação. Seja você maçom ou alguém interessado nos valores e ensinamentos da maçonaria. Há sempre espaço para o crescimento
aprendizado e contribuição. Encorajamos a todas as mulheres a explorar os caminhos da maçonaria egípcia, onde podem encontrar uma rica fonte de conhecimento espiritual e um ambiente propício para o desenvolvimento pessoal e coletivo. Neste momento de conclusão, lembramos que a jornada maçônica não é apenas sobre o passado, mas também sobre como podemos moldar o futuro. Te convido a se inscrever no canal, a deixar o like para fortalecer a nossa causa e ajudar o YouTube a divulgar o nosso conteúdo para demais mulheres. Os valores maçônicos de liberdade, igualdade e fraternidade são guias essenciais em nossa busca e configura por um mundo melhor, mais justo e mais fraterno. A maçonaria, com a sua história de resistência, ensinamentos perenes e abertura para evolução e inclusão, oferecem um caminho de luz, força e sabedoria. Maçonaria é compromisso, é para pessoas decididas, dedicadas e fortes. Que cada mulher possa encontrar neste caminho a inspiração para ser uma versão mais forte e iluminada de si mesma, contribuindo para a construção de uma sociedade mais harmoniosa e enriquecida pelos valores maçônicos. Assim, convidamos a todas para refletir sobre as lições e buscar maneiras de incorporá-las em suas vidas e comunidades, honrando o legado da maçonaria e pavimentando o caminho e o futuro brilhante das futuras gerações, alinhado com os valores da maçonaria e dos princípios universais da justiça e da fraternidade. E para você que chegou até aqui, vou deixar nos cards os conteúdos para ajudar na sua busca. E na descrição deste vídeo, as minhas demais redes sociais. Compartilha com as amigas. Maçonaria não se faz sozinha. Te vejo no próximo vídeo. Um sororal abraço e até a próxima aula.